Ô, rapaz, rapaga. E o Bitcoin que bateu, enfim, máxima histórica, né? Agora, de fato, renovou o topo histórico. Antes eu diria que não necessariamente, agora renovou, tá? Bateu 70 mil dólares. Isso daí já foi cravado 70 mil dólares. Antes era 69, agora está 70 mil. Mas a questão é, para onde a gente vai caso rompa? E o que a gente precisa fazer? A gente vai descobrir isso e muito mais logo depois da vinheta. Vai! Antes de qualquer coisa, dá seu like, se inscreve no canal, não está inscrito, verifique a inscrição, ative as notificações, cogite fazer parte do grupo Free e também do grupo VIP. E também, todos os links estão aqui embaixo na descrição, tá? E também, se você é holder e vai valer a pena ser holder, caso o Bitcoin rompa 70 mil, tá bom? Cogite colocar seus ativos a salvo em uma carteira de qualidade, sendo esta a carteira mais recomendada, pelo menos entre os Trezor, né? A última palavra em termos de atualização e tudo mais, tá bom? Então, Trezor Model T, na nossa mão é mais barato, pode ter certeza disso. Só chamar a gente. Ah, como eu entro em contato com você? Cara, Instagram, Telegram, tanto faz, tá? Mas chama a gente lá que nós conversamos o preço. Garanto que vai cobrir qualquer preço aí que você tenha no mercado, em lugar sério, tá? Se for Shopee da vida, esquece, tá bom? Mas é isso. Vamos então ver o que está rolando aqui, o que rolou na verdade. Quinta-feira na macroeconomia, tivemos pedidos iniciais por seguro-desemprego, 217 mil dentro do estimado. O estimado era 217 mil, por isso que isso não afetou em nada o mercado. Nós tivemos também um depoimento do Jerome Powell, só que a gente já havia tido o depoimento dele na quarta. E na quarta foi muito mais importante, digamos assim, que ele disse. Porque na quarta ele cogitou a possibilidade realmente de reduzir taxa de juros ainda esse ano e provavelmente vai, é muito difícil. Ele próprio definiu que seria muito difícil ele não reduzir taxa de juros em 2024, entendeu? Então provavelmente a gente vai ter redução da taxa de juros. Quando? Eu já acho que só a partir do segundo semestre. Acho que antes do segundo semestre é difícil, tá? Tem gente aí achando que vai ser em maio ou em junho. Março esquece, tá? Esse mês aqui esquece. Mas tem gente que achando que vai ser maio, junho. Não sei. Eu acho mais provável julho, né? Mas vai de cada um. E tivemos aqui um dado extremamente importante, é considerado muitas vezes o dado mais importante da economia global como um todo, que é o payroll, tá bom? E este payroll que veio misto, basicamente. Então nós tínhamos projeção de que a hora média, o ganho médio de hora trabalhada lá nos Estados Unidos, lembrando, nos Estados Unidos a gente não tem o chamado salário mínimo, tá bom? Lá eles têm um ganho médio por hora. Então a pessoa achou que fosse aumentar 0,2%, os especialistas veio 0,1%. Veio o dobro abaixo do esperado e veio simplesmente aí 500% abaixo do último mês. Ou seja, subiu, mas não tão alto assim a ponto de achar que isso vai afetar, vai impactar na inflação. Se você não sabe, quanto mais aumenta o salário das pessoas, mais as pessoas tendem a consumir. Quanto mais pessoas consomem, mais aumenta a inflação. Uma conta aí básica para você, tá bom? Relatório de emprego, por outro lado, misto, né? Porque o estimado era 198 mil, né? E foram criadas aí quase 300 mil vagas de emprego, né? Então, assim, a gente teve um aumento aí de quase 50% em relação ao mês anterior, tá bom? Quer dizer, em relação ao que era projetado, né? Em relação ao mês anterior, tivemos aumento também, porque o pessoal achou que fosse vir abaixo do que veio em fevereiro, e veio relativamente acima até, né? Então foram criados mais empregos do que era esperado, e isso acaba sendo ruim, porque as pessoas vão consumir mais e sobe a inflação. E pode fazer com que o Federal Reserve tenha que combater taxa de juros. Por outro lado, a taxa de desemprego nos Estados Unidos também aumentou. Aumentou em 0,2%, é um aumento considerável, né? E também acabou aí segurando um pouco os ânimos da turma. Então, payroll basicamente misto, não quis dizer muita coisa, e como a gente comentou nesse canal aqui,
o dado objetivo mais importante da semana seria de fato o payroll, não tem nem dúvida quanto a isso. Só que, se você vê um discurso de um cara importante como o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, e esse cara cogita a possibilidade de reduzir taxa de juros, não tem relatório payroll que vai impactar o mercado mais do que isso. E o Powell, de certa forma, ele foi bem brando no seu discurso. Tá? Ele deu uma puxada de orelha aqui, outra ali, mas ele deu a entender que a economia está aí aos poucos indo para o ritmo que eles querem que vá. Tá bom? O que nos diz que poderemos ter uma redução aí de juros, de taxa de juros, assim, muito significativa para os próximos meses, tá? Eu diria que é próximo semestre, mas enfim, tá lá. Galera, e o S&P, hein? Deu um pump maravilhoso, cara. Já começou aí a sexta-feira, a quinta, né, basicamente, com um gap de alta gigantesco, né? Sempre que a gente tem um gap de alta, é interessante a gente medir uma Fibonacci do fundo, do primeiro fundo que você tiver à frente desse gap, até o próximo topo que você encontrar. E tá aqui, ó, o mercado corrigiu perfeitamente para a Golden Ratio deste movimento. Aqui seria uma buy zone e a partir de agora eu acredito que teremos aí uma alta, né? Um movimento meio assim, tá? Pump, correção, outro pump. Bom, vamos lá então, ó. Algo mais ou menos assim. Então, cara, sim, eu acredito que o mercado pode já na segunda ou terça-feira voltar a subir, o S&P no caso, né? Pode voltar a subir para quem sabe vir aí testar 5.293 dólares, né? Coisa do tipo, e depois vir aí fazer mais uma sequência de alta aí, tá bom? Então eu vejo um movimento meio que assim da segunda-feira com o S&P subindo, tá? Só para constar, ó, como os dados foram mistos, né? A gente teve uma leve alta e depois logo em seguida uma baixa meio pesada, né? Meio expressiva. Então o mercado ainda está digerindo o payroll. Mas para mim o dado mais importante da semana foi o que o Powell disse e não tem nem o que falar mais com relação a isso, né? Olha, com relação a ações da Nvidia, deu um pump daqueles Nvidia, né? Pegou alvo, foi além até do 1.6, foi além até do 2.0 de FIBO, parou no 2.1 e agora está fazendo correção. Tá? Perdeu aqui o Triple de 610, o que é muito importante. Cara, eu vou agora utilizar FiMate. Eu parto do princípio que é o seguinte, cara. Pela FiMate, a gente tem aqui este canal de referência e se a gente perder os 786 dólares, nós perderemos o quê? Simplesmente o canal de zona neutra. E aí nós vamos ver o mercado corrigir bastante, tá bom? Agora, enquanto o mercado se mantiver acima de 783 dólares, isso daqui, meu amigo, é simplesmente para cima. Que para mim é o mais provável, diga-se. Para mim é o mais provável que aconteça, que ele continue subindo, tá bom? Então, se romper 980 dólares que seja, tem alvo lá em 1070, tem alvo lá em 1163, tem alvo em 1250 e por aí vai, beleza? Gráfico aqui de 15 minutos do Bitcoin. Bitcoin que chegou a romper 70 mil aqui na Binance, no Futures, né, da Binance, bateu 70.300 e, cara, eu acho que uma vez que ele agulhou aqui, ele já deixou um recado muito importante lá para os ursos. Ou seja, vocês não vão conseguir segurar a gente. A gente está destruindo aqui. Vai chegar uma hora que a pressão dos touros vai ser tamanha que eles vão conseguir romper 70.300 e vão lá buscar 72.669 e depois aí 75.466. Fim de ciclo aqui seria por volta de 80 mil dólares ou coisa do tipo. Eu acho que o Bitcoin consegue bater 81 mil dólares, sim senhor. Depois disso ele faz uma pequena correção, volta a subir e por aí vai. Tá? Eu já vou passar, bem dizer agora mesmo, né? Um patamar um pouco mais aí para longo prazo do Bitcoin, mas só mostrando esse insight aqui para vocês. A gente vem respeitando essa LTA desde outubro, tá bom? É uma LTA que ele estava respeitando como suporte, agora está respeitando como resistência.
Nota que o mercado abriu espaço agora para subir um pouco mais. Então, ó, ele foi além do que era esperado. E para mim pode ir além ainda, ele pode vir tocar aqui essa LTA. Se tocar essa LTA aqui, que funciona como uma resistência, a gente vai ver o preço uma hora ou outra corrigindo. E pode ser então que ele corrija aqui para 57 mil, coisa do tipo. Seria um momento interessante de entrada, entendeu? Seria um momento interessante de entrada. Então, ó, caso ele bata aqui e não rompa, aqui é uma resistência, ele pode vir bater aqui, segurar o preço e você fazer sua compra aqui, no suporte. Então, ele pega uma resistência, depois lateraliza, pega o suporte, depois vem e tenta vir com tudo para cima, pegando lá seus 80 mil dólares, tá? É isso que eu imagino aí pro Bitcoin em um prazo um pouco maior aí. Mas em um prazo maior, consideravelmente maior, simplesmente eu peguei uma retração de Fibonacci, tracei por toda essa correção que o Bitcoin fez do topo histórico anterior, lá de 69 mil dólares até os 15 mil dólares, tá bom? Basicamente fiz isso aqui, medi por Fibonacci, e os alvos que a gente obtém com o rompimento aqui dos 70 mil dólares seria, já no começo, lá no 1.2, 103 mil dólares, tá? O segundo alvo seria 127 mil dólares. O terceiro alvo seria 173 mil dólares. Daniel, você acredita que pode ir além? Acredito que sim, mas aí seria em outro ciclo de alta do Bitcoin. Algo que vai acontecer, sei lá para 2030, quem sabe. Mas tem espaço para subir para 700 mil dólares o Bitcoin. Vai ser difícil, cara, porque o dólar vai ter que se desvalorizar muito, tá bom? O dólar vai ter que se desvalorizar muito. Eu acho que aí vai ser mais por desvalorização do próprio dólar, do que por causa de valorização do Bitcoin por si só, tá bom? Então, tá aí. Gráfico de 4 horas, Bitcoin rompeu aqui 69.700, não tem jeito, cara. Ele vai testar, querendo ou não, 74 mil no mínimo, e depois ele pega aí pelo menos 79.558. Então, cara, Bitcoin é para cima, ponto final. Não tem mais o que falar. Bitcoin é para cima. Bitcoin é para cima, cara, e talvez ele corrija aqui, pare nos 65 mil, próximo dessa LTA que a gente começou no final de fevereiro, né, basicamente, mas não deve ir muito abaixo, não. Né? Aqui mesmo ele está perigando aí fazer um padrão diamante, né? E cada vez mais esses padrões diamante a gente vê que ele tem realmente influenciado o mercado cripto. Cara, disparou o alarme do vizinho aqui. Será que tá muito alto o som? Deixa eu ver. Pois é, o som tava alto sim. Eu consegui até ter o retorno. Mas beleza, voltando aqui então, a gente pode muito bem ter feito esse padrão diamante. Graças a Deus parou a barulheira aqui, né? O alarme. Pode muito bem ter feito esse padrão diamante, caso perca aqui, a situação fica feia. Então o Bitcoin não pode perder também 59.200, porque se perder, eu traço simplesmente, pego por Fibo tudo isso daqui assim, e a gente tem algo para 53 mil. Então, se perder 59.090, a gente pode bater aí 53.800, né? Seria uma queda e tanto. Seria uma queda e tanto. Então, belezeira. Gráfico de 1 hora do Bitcoin na Bitfinex já pegou o primeiro alvo nosso em 69.300. E caso a gente consiga romper mais uma vez 69.300, a gente tem alvo para 75.300. E depois vem aqui escalando 82 mil, 89 mil e por aí vai. Mas, se a gente conseguir romper a Triple EMA de 610 períodos, temos sim alvo lá para 75.300. Vamos ver o que pode acontecer, né? No sentimento do mercado, cara, o que está acontecendo? Ó, a gente viu o price action subindo, enquanto que o CVD corrige, que é perfeito, ou seja, ainda tem posições de long das sardinhas sendo liquidadas, o que é muito bom, tá bom? Na verdade, short, né? Porque estão comprando a descoberto, comprando a mercado. Quando tem muita sardinha, não, tô louco, pô, tem muita sardinha vendendo ao mercado. Quando tem muita sardinha vendendo ao mercado, significa que elas estão sendo liquidadas. E isso gera um impulso para o mercado ir cada vez mais para cima.
No funding rate, nós estamos com a taxa do Bitcoin para long a 0,03% por dia, se eu não me engano, né? Que não é tão alta assim, perto dos retornos que o Bitcoin tem dado para quem está alongando, não é tão alta assim não. Então, paciência faz parte do game. Tá uma taxa aceitável até. O Open Interest, cara, conforme o mercado corrige ou fica lateral, o Open Interest corrige junto. Ou seja, não temos instituições interessadas no Bitcoin lateral ou no Bitcoin corrigindo, o que faz com que o Bitcoin faça o que? O caminho inverso, que é o caminho da alta. Então, ó, aqui a gente tá lateral, enquanto aqui a gente está corrigindo. E isso faz com que o Bitcoin possa muito bem começar a subir em breve. Liquidations, não tem nada de muito importante que a gente consegue ver no liquidations, né? A última grande liquidação que a gente teve aqui foi em 5 de março e depois a gente também teve uma liquidação aceitável até em 8 de março, né? Que foi uma liquidação de longs. Quando a gente tem uma liquidação de longs, a maior probabilidade é que o mercado corrija, né? Mas não foi uma liquidação tão pesada assim a ponto de fazer esse mercado corrigir, não. E no mais, o long short ratio está em 2,05, ou seja, para cada short que nós temos no mercado, temos 2,05 de longs. A tendência é o quê? A tendência é que quanto mais longs tenhamos, maior probabilidade de queda. Então quer dizer que vai cair? Não. Por quê? Porque o dobro de long para cada short não é uma proporção tão alta assim quando você está claramente em um bull market, claramente às vistas de romper topo histórico. Então, se tivesse 3 para 1, 4 para 1, eu me preocuparia. 2 para 1 para mim é aceitável por enquanto, tá bom? Então é isso, cara. Bitcoin muito provavelmente deve vir romper a máxima histórica que ele fez até agora, deve romper 70.500 aí. E com o rompimento de 70.500 eu acho meio difícil você não querer comprar pelo menos um pouco de Bitcoin, tá? Podendo ir, como eu mostrei para você faz pouco tempo, podendo ir para 170 mil dólares ainda, sem grandes dificuldades, tá? No próximo ciclo de alta. Como estão as ordens aqui no mercado? Muito mais ordens pesadas de compra do que de venda. Então, a gente tem 143 mil bitcoins para compra e 68 mil, 92 mil bitcoins para compra e 67.500 dólares e, por fim, 142 mil bitcoins para compra em 67 mil. Tem muita ordem de compra de Bitcoin aqui. Pronto. Tem muita ordem de compra de Bitcoin aqui para a gente acreditar que ele vai cair com facilidade aí, vai perder 66.900. Acho muito difícil o Bitcoin perder 66.900 por enquanto, tá bom? Tem muito mais ordem de compra aqui do que ordem de venda para cá. Ah, bom, achei que fosse disparar de novo o alarme. Eu ia sair num tiro no vizinho. Mas, ó, estamos em 72 mil dólares, a gente vai ter uma ordem aí de 194 mil bitcoins para venda. Caso o preço bata aqui, ele pode fazer correção. O provável que ele faça, cara, eu vou ser bem sincero, é que ele venha bater aqui nessa região e depois venha aqui acertar essas compras. Então ele vai tentar romper aqui, não vai ter força para romper 72 mil e vai voltar para baixo para buscar liquidez e continuar subindo, tá bom? É isso que eu imagino. Se a gente reduzir um pouco, a gente vai ver algumas ordens aparecendo, mas não deve importar muito não. Eu tô de olho em ordens mesmo acima de 100 mil bitcoins para compra, cara, ou de 65 mil que seja, porque são ordens que devem segurar o preço ou para cima ou para baixo. Ganância no mercado, né? Fear and Greed Index, índice de medo e ganância. Estamos em extrema ganância, gente, desde do mês passado que a gente vem aí enfrentando esses problemas com extrema ganância. E quanto mais ganância tiver no mercado é pior, tá? Porque significa a gente abrindo posições erradas
e aí vem as baleias e fazem o quê? Inverte isso daqui para fazer corrigir. Então pode ser que o mercado venha aqui pro neutro. E por fim, nós temos aqui Ethereum, que também respeitando aí uma LTA desde de fevereiro, ela vem se mantendo abaixo dessa LTA, como a gente pode ver aqui, né? Essa linha verde que a gente vem seguindo aqui, tá? Não consegue romper essa linha. E agora eu acredito que ele deve lateralizar um pouco, bater aqui 4.000, daí lateraliza mais um pouco, consegue subir, bater 4.300, 4.400. Acho que não para por aqui não, tá? Acho que o Bitcoin vai continuar subindo aí, o Bitcoin Ethereum vai continuar subindo, apoiada pelo Bitcoin e também por uma conexão perfeita entre as médias, né? Então temos a média de 20, média de 34, média de 50, média de 72, a média tripla exponencial de 610 períodos e também a média exponencial de 200 períodos. Todas apontadas para cima em uma sincronia muito boa, o que me indica que é mais fácil o Ethereum continuar subindo do que o Ethereum cair. Muito claro isso daí para mim. E por fim, dominância do Bitcoin, a gente vê a dominância do Bitcoin caindo, o que faz com que muitas altcoins possam subir, tá bom? Aqui é o seguinte, ó, a gente rompeu essa LTB e o mercado voltou para retestar essa LTB. Tá respeitando a LTB por enquanto, pelo menos, né? Só que a gente tem aqui um canal de alta, né? Peraí, deixa eu fazer diferente. Temos aqui um canalzinho de alta. Então, provavelmente o mercado vai ficar brincando nessa região até que a hora que rompa para cima. Caso rompa para cima, nós temos que ficar atentos com essa região aqui de 54,08, 54,28. Tá bom? Aqui que vai ter um teste para ver se vai ou racha. Se bater aqui e começar a cair, rachou. Se bater aqui, romper e começar a subir, significa que foi, né? Então a gente vai ver aí o mercado apresentando oportunidades um pouco mais interessantes aí para nós. Deixa eu só aumentar aqui o Canva 20. Maravilha. Certo, moçada? Então é isso aí. Pessoal, tendência de alta, muito bem confirmada. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Se você tem o Eurotrem, pensa no Eurotrem. O Eurotrem ele vai sair de Londres, não sei nem se existe, se ele faz essa conexão aí, mas vai sair de Londres para Budapeste e vai parar em Paris um pouco, tá? Sai Londres, Paris, Paris, Budapeste, tá bom? Vamos pensar assim dessa forma, nessa sistemática aí. Sai de Londres, para em Paris, Budapeste. Qual a tendência? A tendência é que 97%, dando um chutômetro aqui, 97% das viagens do Eurotrem sejam concluídas com sucesso. Ou seja, para você parar esse Eurotrem, para você fazer esse Eurotrem, ao invés de ir para Budapeste, ele parar em Paris, que seja, ou para ele, em vez de ir de Londres até Paris, ele para no meio do caminho, a chance de você conseguir fazer isso daí são menores do que a chance do Eurotrem seguir o rumo, seguir o destino que ele vai tomar, entendeu? Você precisa de uma força muito grande para acreditar, né, para conseguir reverter aí a tendência principal. A tendência principal do Bitcoin é claramente alta. Se a tendência principal do Bitcoin é claramente alta, vai ser muito difícil você ver o Bitcoin indo para onde? Indo para baixo, cara. A tendência é de alta, não. Se a tendência é de alta, para onde você vai olhar? Para cima. Para cima. Você não vai olhar para baixo, você vai olhar para cima. Beleza? Isso aí, tá? Então, shortar Bitcoin agora é loucura. Querer também adivinhar momento de compra, não acho certo. Eu só digo para você o seguinte. O ideal seria esperar por uma correção, mas correções não estão vindo. Você vai ficar até quando sem comprar o Bitcoin? Eis a questão, tá? Caso você tenha receio, e eu vou fazer também dessa forma,
Se o Bitcoin de fato romper 70.500, eu vou toda semana comprar um pouco. Vou pegar meu capital e dividir aí por 52, então o capital que eu tenho para compra, divido por 52 e cada semana eu vou comprando um pouco a fim de fazer preço médio. Ah, meu preço médio não era para ter feito lá atrás? Eu digo para você que não. Eu digo para você que não. Tá bom? Porque lá atrás a gente não sabia se ele ia romper topo histórico ou não. Agora que ele está rompendo, a gente sabe muito bem. Por exemplo, a última vez que ele rompeu aquele topo histórico de 20 mil dólares, ele foi para onde? Para 70 mil. Então eu acho meio loucura você achar que ele vai romper 70 mil e não vai pelo menos bater 110, 120, 130 mil. Então assim, enquanto ele tiver entre 71 mil, por exemplo, e 90 mil, eu vou fazendo compras parceladas toda semana. A partir do momento que ele bater 100 mil, entre 100 e 130, 140 mil, eu vou vendendo também toda semana um pouco aí para ir botando grana no bolso. Tá? Eu imagino que seja dessa forma que a gente aí deve lucrar melhor. Beleza? Então é basicamente isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Por esse vídeo é isso e tenha um ótimo fim de semana. Exceto para o canal de cinema, tá? Se você segue a gente no canal de cinema, eu vou aparecer aqui outras vezes esse fim de semana. Siga a gente no canal de cinema, Cinéfilo. Vou ver se eu ponho aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Me siga no canal de cinema. Vamos falar um pouco de cinema. Semana de Oscar, hein? Semana de Oscar, importante essa semana pro cinema. Acabando esse vídeo, eu vou começar a gravar o vídeo das minhas apostas pro Oscar. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais.